Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo, o verdadeiro Deus, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Te louvamos, Senhor, porque mais um dia, Senhor, mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos dá a tua misericórdia, Senhor. Mesmo em meio a tantos pecados que nós cometemos, o Senhor ainda tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra dos males que este mundo oferece. Nos acompanha dia a dia, Pai amado. Nos dá o milagre todos os dias, que é o milagre da vida. Mais um dia aqui, Senhor, é um milagre que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para levar o Teu Evangelho através da internet, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E peço, meu Pai, que Teu nome seja levado àqueles lugares que ainda não Te conhecem, Senhor. Que possa fazer transformação nessas pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. E que possam fazer de Ti, Senhor, o único Deus da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por essa oportunidade também que o Senhor nos dá de fazer esse devocional, esse culto para Ti, Senhor. E peço, meu Pai, também que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Senhor, de tudo que vamos ler agora, Pai. Que possamos, Senhor, não só ser ouvintes e leitores da Tua palavra, mas sim praticantes, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a 1 João, capítulo 2, versículo 6. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, tá bom? 1 João, capítulo 2, versículos de 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos ajuda. Uma introdução dessa parte diz: é por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós que podemos viver como cristãos. Quem obedece aos mandamentos de Deus prova que de fato ama a Deus. Acima de tudo, o cristão procura viver como Jesus Cristo viveu. E o versículo 1 inicia assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo
que os nossos pecados são perdoados. Amém. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter a certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 2, versículos 1 ao 6 de 1 João. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, esta é a maneira carinhosa a qual o autor, talvez idoso, se dirige aos seus irmãos em Cristo. Referências, versículo 12, 14, 28, versículos 12, 14 e 28. E aí, capítulo 3 de 1 João, versículos 7 e 18. E capítulo 4, versículo 4. E capítulo 5, versículo 21 de 1 João. Para que não pequem. Aquele que sabe que é pecador, referência a 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10, será o primeiro a querer lutar contra o pecado. Jesus Cristo nos defende. Ao pé da letra, o texto original diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Trata-se da mesma palavra grega em que João, capítulo 14, versículos 16 e 26, e capítulo 15, versículo 26, e capítulo 16, versículo 7, é traduzida por auxiliador, num contexto em que se fala sobre o Espírito Santo. Referência, João, capítulo 14, versículo 16. Jesus Cristo morreu para nos limpar de todo o pecado. Referência, 1 João, capítulo 1, versículo 7. E agora também pede a Deus em nosso favor. Referências, Romanos, capítulo 8, versículo 34, Hebreus, capítulo 7, versículo 25 e Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 2 de 1 João, versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Ele se ofereceu a si mesmo. Ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício pelos nossos pecados. Referência a 1 João, capítulo 3, versículo 5. E 1 João, capítulo 4, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Também os pecados no mundo inteiro. Referência a João,
capítulo 1, versículo 29, João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 3. Mandamentos de Deus. Esses mandamentos podem ser resumidos em crer no Filho de Deus e amar uns aos outros. Referência 1 João, capítulo 3, versículo 23. Ou simplesmente no mandamento do amor. Versículos 5 e 7, versículos 5, versículos 7 a 11 de 1 João, capítulo 2, e 1 João, capítulo 4, versículo 21. Capítulo 2, versículo 4 de 1 João. É mentiroso. Referência a 1 João, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 2, versículo 5 de 1 João. Se obedecemos, sabemos que amamos a Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 2 a 3, João, capítulo 14, versículos 21 e 23. Unidos com Deus. Referência a 1 João, capítulo 1, versículo 3. E por fim, capítulo 2, versículo 6 de 1 João. Deve viver como Jesus Cristo viveu. Referências: João, capítulo 13, versículos 14 e 15 e 34. Capítulo 15, versículos 12 a 14 e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. E é isso, gente. As referências de 1 João, capítulo 2, versículos 1 ao 6. E o versículo em destaque é o versículo 6, que diz assim: Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. Porque os cristãos devem imitar a Cristo. Eles devem fazê-lo para seu próprio bem. Se desejam um estado saudável de alma, se querem escapar da doença do pecado e desfrutar do vigor da crescente graça, que façam de Jesus o seu modelo, pelo bem de sua própria alegria. Se quiserem beber o vinho envelhecido, bem refinado. Se quiserem desfrutar santa e alegre comunhão com Jesus. Se quiserem ser elevados acima das preocupações e problemas deste mundo, então que andem como ele andou. Não há nada que possa auxiliá-los a andar em direção ao céu numa boa velocidade como revestir-se da imagem de Jesus, que está em seu coração, para regular todos os seus movimentos. É quando, pelo poder do Espírito, são possibilitados a andar com Jesus em suas pegadas, que serão mais felizes e mais reconhecidos como sendo filhos de Deus.
Pedro, longe dele, é inseguro e inquieto. Em seguida, pelo bem da fé, se esforcem para ser como Jesus. Ah, pobre religião, você tem sido duramente atacada por seus cruéis inimigos, mas não foi ferida tão perigosamente pelos inimigos como foi por seus amigos. Quem fez essas feridas na mão justa da santidade? O professo que usou a adaga da hipocrisia. O homem que com fingimentos entra na congregação, não sendo nada além de um lobo em pele de cordeiro, assustando o rebanho mais do que o leão que está lá fora. Não há arma tão mortal quanto o beijo de Judas. Discípulos inconstantes ferem o evangelho, mais do que críticos sarcásticos ou infiéis. Mas, em especial pelo bem do próprio Cristo, imitem seu exemplo. Cristão, você ama seu Salvador? O nome dele é precioso para você? A causa dele lhe importa? Gostaria de ver os reinos do mundo se tornando dele? É seu desejo que ele seja glorificado? É seu desejo que almas sejam ganhas para ele? Se for, imite Jesus. Seja uma carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 127. Um lar abençoado por Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de sabedoria. Referência, introdução do Salmo 3, versículo 6. A segurança e a prosperidade não dependem de esforços humanos, mas da bênção de Deus. Versículos 1 a 2. Que enriquece o lar com a presença de filhos. Versículos 3 a 5. E o Salmo 127 inicia assim: Canção de Peregrinos, de Salomão. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos para referências e comentários do Salmo 127. Salmo 127.
Título hebraico. Referências. Introdução do Salmo 3, versículo 5 e do Salmo 4, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. A casa ou o lar, a família ou a residência da família, ou o templo, um edifício. Salmo 127, versículo 2. É Deus quem dá o sustento. É preciso confiar em Deus, que protege e sustenta, e não nos esforços humanos. Referência: Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 18. Isso não quer dizer que o trabalho não seja necessário. Referências: Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, capítulo 10, versículo 4, capítulo 20 de Provérbios, versículo 4 e capítulo 24, versículos 30 a 34. O que se condena é a preocupação doentia com os negócios desta vida. Referência: Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Salmo 127, versículo 3. Filhos. Referência: Salmo 37, versículo 26. Salmo 127, versículo 4. Os filhos são como flechas nas mãos de um soldado. Ter muitos filhos queria dizer ter muitos filhos queria dizer muitos braços para o trabalho no campo. Filhos davam segurança financeira e também apoio para o pai, no caso de ser julgado. Referência ao versículo 5 do Salmo 127. E por fim, Salmo 127, versículo 5. No tribunal. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: no portão. Os juízes se reuniam e davam sentenças na praça do portão principal da cidade. Referências: Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 2, e Jó, capítulo 29, versículos 7 a 17. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 127. Que Deus os abençoe.